Boa tarde. Eu estou montando para o curso em especial do quarto ano de medicina esse material complementar como um ajuste às nossas condições de pandemia e disponibilidade de tempo para as atividades teóricas e práticas. Então, esse assunto, como ele é um assunto fundamental dentro da psiquiatria, que compõe a disciplina de Clínica 4, nós vamos montar em termos de um conteúdo complementar, até para ele ficar à disposição para uso futuro e de qualquer outro curso. A psicopatologia e a entrevista psiquiátrica têm a particularidade de ser extremamente específica para a disciplina de psiquiatria, por um uso bastante específico, e, portanto, vai fazer uma diferença muito grande dentro da tomada de história e, por conseguinte, das condutas que forem tomadas em se saber fazer um bom exame psicopatológico e compreender a entrevista psiquiátrica como ferramentas de uma boa conduta. Então, meu nome é Fernando Faria e nós vamos dar seguimento para esse material que ficará disponível. Primeiramente, é importante a gente entender que a entrevista psiquiátrica, em uma de suas abordagens, ela vai ser conduzida exatamente como qualquer outra entrevista de outras especialidades, em que eu vou criar um vínculo, eu vou compreender a dor e o desconforto do paciente dentro daquela queixa que ele traz. Então, eu preciso fazer a compreensão cronológica, eu preciso entender o que houve para relacionar com as queixas que esse paciente traz. Mas, junto disso, eu também preciso compreender os chamados sinais e sintomas dentro da saúde mental, que serão conteúdo e critério para que a gente possa, ao final da entrevista, formular uma hipótese diagnóstica e, a partir daí, criar uma propedêutica com um segmento farmacológico, terapêuticas propostas, condutas e normas a serem adotadas para um bom tratamento a ser proposto. Então, a anamnese, que vai ser composta de todos os tópicos a serem feitos em qualquer outra especialidade, importantíssima a identificação do paciente com o seu nome, idade, condição civil, filiação, número de filhos, formação acadêmica, condição de trabalho, endereço, prática religiosa. São pontos que não só vão fornecer já subsídio para algumas questões do exame de estado mental, como vão me fazer compreender quem é o indivíduo que ali está comigo. Na sequência, nós observaremos a queixa principal do indivíduo, que é a condição que o levou à busca do atendimento, sendo complementada pela história da doença atual, ou seja, a compreensão de como a queixa principal se deu na vida do indivíduo, o tempo que ela ocorreu, os critérios desencadeadores, se já houve algum tratamento prévio, alguma relação com outra condição de vida do próprio indivíduo, para que a gente compreenda aquela queixa de uma forma mais aprofundada. A história patológica pregressa, em que nós vamos verificar outras condições que o indivíduo apresente, questões de ordem clínica que podem ou não ter relação com a queixa apresentada, condições cirúrgicas, traumas, condições alérgicas e usos medicamentosos adicionais. Nós buscaremos uma história familiar que tem muita relação com outras patologias prevalentes na família do indivíduo que possam nos dar um direcionamento para doenças de fundo genético, doenças familiares,
É interessante observar isso tanto do ponto de vista psiquiátrico como de outras doenças clínico-cirúrgicas. Uma história social em que a gente vai buscar as condições de vida desse indivíduo e o seu funcionamento de interrelacionamento pessoal. Buscaremos também história, em especial no caso da psiquiatria, no uso de substâncias psicoativas. Então, se faz uso, qual é o tempo de uso, qual é a substância, quando foi o último uso, tratamentos que já fez relacionados a tabaco, cannabis, derivados de cocaína, álcool, outros psicoestimulantes que vão compor essa história de uma forma diferenciada. Quando se aplicar, extremamente importante a história do neurodesenvolvimento. Em crianças, isso é especialmente importante. Com os adultos, vai depender da necessidade de aprofundamento conforme for a queixa, mas a compreensão dessas características do desenvolvimento do indivíduo. Ao final da anamnese, nós faremos então o exame de estado mental, que é o conjunto das alterações psicopatológicas que correspondem à condição que o indivíduo está do ponto de vista mental naquele momento da entrevista. É o exame de estado mental que vai dar condição de um outro examinador que leia o prontuário compreenda como é que o indivíduo estava naquela situação. O exame de estado mental ele seria o equivalente ao exame físico de outras especialidades. Como a psiquiatria ela é muito subjetiva, então são esses aspectos que serão descritos nesse espaço, né, no exame de estado mental, e que é o material de discussão dessa nossa apresentação. Nós passaremos por cada um dos tópicos da psicopatologia que compõem o exame de estado mental. Porém, antes disso, é importante nós entendermos que, em se tratando da subjetividade que a saúde mental traz, nós precisamos ter uma compreensão, ou pelo menos criar uma referência, daquilo que seria patológico e alterado em detrimento daquilo que é considerado normal. E a hora que a gente começa a conceituar e discutir normalidade, nós observamos que não é uma coisa tão simples de se caracterizar, porque a situação e os comportamentos eles são muito variáveis de indivíduo para indivíduo. E aí é preciso um referencial que norteie a compreensão do que é a condição alterada para que a gente possa, então, determinar o que vai ser digno de tratamento ou não. E aí a gente vai observar que a normalidade ela é conceituada em diversos aspectos e que nenhum dos aspectos e conceitos da normalidade consegue abranger de uma forma total a normalidade efetivamente. Então aqui a gente caracteriza algumas características, alguns tipos de normalidade, vamos dizer assim, para a gente poder compreender. A primeira delas é a normalidade estatística, que é aquela que a gente mais observa nos trabalhos científicos, onde a matemática vai nortear através de frequência e comportamento de sinais e de sintomas, e dentro disso a gente define o que é normal. É muito, por exemplo, compreensível quando a gente fala da normalidade estatística, por exemplo, numa curva glicêmica, onde a gente pega um grande número de indivíduos sem nenhum sintomas, vamos chamar assim, de danos causados por uma glicemia alterada, e a gente verifica a faixa de valor que não gera problema para essa maioria de pessoas. Então a gente define, desse valor a esse valor, é o que a gente vai chamar de um exame normal. Mas nós vamos ver que algumas outras situações não ficam tão bem explicadas desse jeito. Se, por exemplo, nós pegássemos, eu vou pegar na área da odontologia, por exemplo, se nós olhássemos a maioria das pessoas e fôssemos verificar dentes perdidos, dentes lesionados, dentes reparados, nós observaríamos que haveria um grande número dessas situações na maioria das pessoas. Ou seja, não é porque é presente na maioria que seria o normal. O normal seriam esses dentes não estarem danificados. Então a gente tem que tomar um cuidado para não ver que frequência necessariamente não significa normalidade. Uma outra forma de tentar caracterizar a normalidade é através de uma normalidade ideal.
ou seja, através de uma situação concebida, nós poderíamos definir que aquilo é o mais adequado. O que nós vamos verificar é que não é porque um grupo compactua de um certo ideal que aquele ideal é tido como normal. São diversas situações ideológicas que, não por compor uma compreensão ou uma aceitação de uma maioria, nós entenderíamos que aquilo não teria que ser considerado algo digno de intervenção. Outra condição seria a gente falar da normalidade como ausência de doença. Tá? Nessa condição, nós estaríamos tendo uma certa dificuldade porque a gente conceituaria algo, a normalidade, pela falta de alguma coisa, a doença. Ou seja, quando um indivíduo, por exemplo, apresenta uma queixa e eu faço todas as investigações e não enxergo nada que caracteriza o motivo daquela queixa, não cabe dizer que aquela queixa ela é algo que é normal, que não deve ser considerado. Então, é importante compreender que o fato de não haver uma alteração não significa que aquilo seja normal. Uma outra forma de caracterizar a normalidade seria a avaliação do normal como bem-estar. Não é o fato da pessoa dizer que se sente bem que significa que não há nada a ser feito, então, portanto, está normal. A gente pode dar de exemplo aqui, por exemplo, alguns estados dentro da psiquiatria de mania, nos transtornos bipolar, onde a sensação do indivíduo é de extremo bem-estar, mas ainda assim eu tenho uma alteração do humor que leva a uma série de danos e, portanto, demanda tratamento. Então, não é o fato da pessoa se sentir bem que faz com que nada tenha que ser feito. Eu gosto muito do que a gente chama de normalidade funcional, onde eu olho para as áreas de funcionamento do indivíduo, funcionamento individual, funcionamento acadêmico, funcionamento de vida financeira, funcionamento interpessoal, e se a pessoa está conseguindo render relativamente bem dentro dessas áreas, nós dizemos que ela está funcionando e, portanto, há ali uma certa normalidade. E se eu funciono relativamente bem em todas essas áreas, a gente poderia dizer que existe ali sim uma certa normalidade. Mas quando a gente aprofunda um pouquinho o conceito, a gente vê que ele também é um pouco falho, porque a gente transferiu a subjetividade do normal para a subjetividade do funcional, o que é funcionar bem. Portanto, a gente observa que a normalidade é difícil de ser caracterizada de uma forma plena. A gente acaba utilizando diversos conceitos e define-se de uma forma arbitrária aquele conceito da normalidade e aí a gente ganha um referencial para poder conduzir a avaliação e, portanto, o tratamento. Uma vez compreendido o que é o conceito da normalidade, a dificuldade mesmo dele ser delimitado, a gente passa para então a busca, dentro de cada uma das funções psicopatológicas, das alterações que ali podem estar presentes e que vão direcionar a avaliação e a conduta para aquele indivíduo. A primeira coisa que a gente observa na entrevista psiquiátrica é o que a gente vai chamar de atitude de apresentação. É algo que se vê antes mesmo da entrevista ter começado. Às vezes, numa sala de espera, num hall, eu consigo olhar para o indivíduo e já supor algumas alterações. A gente tem que tomar cuidado para não aparecer aí um preconceito, mas eu já consigo supor algumas situações que começam a me nortear para algo dentro do padrão de comportamento do indivíduo. Então eu posso observar a postura desse indivíduo. Ele tem uma postura ativa, em que ele é independente, ele pega e faz aquilo que ele necessita fazer, ou ele é uma pessoa passiva, em que está sempre dependendo de que alguém o impulsione a executar o que é necessário. Nós vamos ter algumas atitudes que o indivíduo pode ter, que a gente vai chamar de atitudes globais, que como exemplo nós temos uma atitude dissimuladora, que são, nós não vamos aprofundar no conceito de cada uma das coisas, é uma introdução breve da psicopatologia, mas atitudes dissimuladoras, que são aquelas atitudes em que eu faço que não tenho nenhum problema, quando na verdade eu tenho. Uma atitude excitada, em que ele está agitado,
pessoas que têm uma postura gliscroide, que são pessoas que são mais grudentas, que são mais uma tendência mais de uma proximidade excessiva. Existem pessoas que têm atitude querelante, que são aquelas pessoas que tudo questionam, tudo duvidam, tudo querem saber. Existem outras atitudes, eu coloquei aqui apenas para o entendimento do que são atitudes globais. E a avaliação também de roupas, acessórios e aparência. Roupas extremamente extravagantes, uso de acessórios, modo de usar o cabelo, uso de perfumes e fragrâncias que podem não estar adequados ao ambiente em que se está usando. E nós vamos tomar um cuidado muito grande porque uma apresentação que em determinada situação está adequada, em outra pode ser inadequada. Vamos falar de uma forma bem lúdica aqui. Uma pessoa que está andando com uma fantasia de super-herói, se ela estiver indo para um baile de carnaval, está perfeitamente adequado. Mas se ele vai para o seu trabalho e o trabalho dele não é animação de festa, a roupa não estaria tão adequada, a menos que haja uma outra justificativa que não as que eu falei. Tudo isso a gente consegue, às vezes, observar, mesmo sem ainda estar em entrevista com o paciente. Mas a entrevista já começa nessa abertura que eu tenho de direcionar meu olhar para o outro e para como ele se porta. Na sequência da atitude da apresentação, a primeira função psicopatológica que eu falo é uma função que eu coloco como divisora de águas dentro do exame psicopatológico e das possíveis causas das alterações psíquicas, que é a chamada consciência. É importante nós entendermos que sempre que nós vamos fazer a busca de alguma questão de ordem psíquica, nós sempre temos que lembrar que pode haver alguma condição clínico-cirúrgica que está sendo responsável por essa alteração comportamental. E ela sempre vai preceder a condição psiquiátrica propriamente. E uma alteração psicopatológica que nos dá um direcionamento bastante preciso de alterações comportamentais orgânicas em detrimento das alterações comportamentais psiquiátricas propriamente é a consciência. A consciência é a tomada de entendimento a respeito daquilo que me cerca. É a compreensão do mundo que está em torno de mim. Dentro da definição neuropsicológica, nós chamaríamos de estado de vigilância. Quando nós fazemos uma avaliação na escala de Glasgow, é nessa condição neuropsicológica que nós estamos verificando, em que a pessoa vai de uma condição de mais entendimento, que nós vamos chamar de lucidez, e isso vai sendo rebaixado em termos de resposta ao mundo que a cerca, até um ponto de total abolição de resposta. Se a gente pensa na escala de Glasgow, é isso que acontece, tá? O estímulo doloroso, a abertura de olhos, a resposta verbal, a provocação que o interlocutor faz com o indivíduo. Nas condições de lucidez, ele vai ter uma resposta plena de todos os aspectos. E nas condições de coma, ou extremamente rebaixado, a resposta ela é inexistente. Uma outra definição de consciência é a chamada definição psicológica, que é, então, esse contato subjetivo com a realidade que nos cerca. Eu gosto de ilustrar essa definição psicopatológica, essa definição psicológica, como se a gente pensasse no seguinte: imaginem vocês uma pessoa que nunca experimentou uma fruta qualquer, por exemplo, um morango. A pessoa que nunca experimentou um morango pode até estar com ele nas mãos, mas ele não consegue supor o gosto que aquela fruta tem. A hora em que aquilo é mastigado e que o nosso sistema sensitivo capta as informações relacionadas àquilo, nós passamos a ter a consciência, e aí é essa consciência psicológica, do gosto do morango. Ela é subjetiva. Eu não consigo, depois de experimentar, traduzir para outras pessoas sentirem essa experiência sem também terem experimentado. Então, essa consciência psicológica está relacionada com essa vivência subjetiva do mundo. E a definição ético-filosófica, que é uma consciência da ciência dos seus deveres. Essa é aquela consciência que a gente diz que fica pesada quando a gente comete algum erro. É uma questão muito voltada para as condições de certo e errado.
é o peso da consciência. E uma vez falando de consciência, nós vamos falar das alterações quantitativas, que estão muito relacionadas com aquela definição neuropsicológica, aonde nós temos uma consciência clara e lúcida, quando temos entendimento de tudo aquilo que nos cerca. Nós chamaremos de obnubilação quando existe uma redução parcial dessa consciência, ou seja, nós temos aí, e aparece aqui uma primeira palavrinha que é importante entendermos, um estado de confusão. A confusão está relacionada a uma consciência turva, obnubilada, a partir, então, do não entendimento pleno daquilo que me cerca. Um estado de sopor ou torpor, em que a perda de consciência é mais intensa, até o estado de coma, onde não há qualquer resposta do indivíduo em relação ao estímulo do meio. Eu tenho uma ilustração que eu gosto de descrever, que é a seguinte: quando nós nos colocamos na seguinte ilustração, imaginem vocês sentados numa plateia de teatro, onde vocês veem à frente o palco com todos os atores conversando e com todas as luzes do palco acesas. Imagine que a gente escuta o que há no palco por um sistema de microfones que estão ligados a fone de ouvidos conosco. Então a gente ouve plenamente o que estão falando e enxergamos plenamente o que está acontecendo, portanto nós estamos num estado de lucidez. O que ocorre no palco, nós temos total entendimento. De certa forma a gente poderia dizer que o palco é o mundo que nos cerca e nós na plateia somos essa consciência. Imaginem que a gente reduzisse um pouco a luz desse palco e reduzisse um pouquinho o volume desse microfone. Ainda assim, conseguiríamos entender que há algo acontecendo no palco, vendo os atores transitando por ali, e conseguiríamos ouvir ali, mas demandando já um esforço maior. Seria isso o equivalente a essa obnubilação. Não fica tão claro e nítido quanto na condição anterior. O estado de sopor, de torpor, ele seria uma condição mais rebaixada, onde eu quase que apagasse as luzes e quase que reduzisse todo o microfone. Então eu estou mais para a não compreensão do que está acontecendo do que para uma compreensão. E por último, o estado de coma seria se nós apagássemos todas as luzes, desligássemos todos os microfones. A pessoa ali na plateia ela não enxerga nada do que está acontecendo e não ouve nada do que está acontecendo, apesar disso estar ocorrendo lá no palco do mesmo jeito. Essa gradação de luz e som faz com que a nossa consciência saia da plenitude, da lucidez, e vá ali para o estado de coma. Nós vamos usar esse exemplo ainda na hora que nós formos falar de alguns estados de alteração qualitativa. O delírio, que a gente falou, é um estado confusional agudo, que ocorre normalmente frente a alterações clínicas, pode ser um distúrbio hidroeletrolítico, uma situação de anóxia, um distúrbio glicêmico, uma infecção urinária, uma pneumonia, às vezes até mesmo em idosos, um deslocamento de local de permanência em que a pessoa ela vai perder a compreensão plena da realidade que o cerca e estará num estado de confusão. É isso que nós vamos chamar de delírio, que é diferente do delírio, que nós vamos falar lá no pensamento, e a gente volta depois a comparar. Aqui, alguns exemplos de alterações qualitativas. Então, se a gente voltasse naquele nosso palco, a gente tem um estado crepuscular, que a gente vai chamar de estreitamento de campo, onde algumas coisas estão claras para o indivíduo, mas outras ficam abolidas. É como se nós pensássemos naquele nosso palco e que todos os refletores fossem apagados e apenas em cima de um ator ficasse aceso. Então, aquele ator eu tenho entendimento claro do que ele fala e o que eu vejo, mas todo o resto está apagado. Em alguns estados impulsivos e em alguns momentos de comportamento suicida pode acontecer esse tipo de situação. A pessoa entra num estado de alteração de consciência em que ela fecha, é feito o cavalo que tem tampões do lado e só enxerga aquela ideia principal. De repente o desejo do suicídio ou aquela raiva que cega. E o resto dos acontecimentos a pessoa praticamente não tem resposta. Isso pode acontecer, por exemplo, em pessoas que estão em um momento de muita raiva
em que se tenta conversar com as pessoas e elas acabam não respondendo. Vai lembrar muito o estado dissociativo. Na dissociação, a pessoa ela vai abolir também uma parte da compreensão e vai manter a outra. Algumas pessoas, por exemplo, que têm vamos colocar aqui entre aspas, um desmaio, mas um estado dissociativo, em que não tem resposta psicomotora. Então ela está desmaiada, está no pronto-socorro, no atendimento o profissional está: Dona Maria, responda. Ela não responde, não abre os olhos, mas quando se interroga ela depois, pergunta: naquele momento a senhora lembra de alguma coisa? E ela consegue falar: eu lembro de vocês me chamando, mas eu não conseguia responder. Nós temos os estados hipnóticos, em que existe uma concentração aumentada da atenção, e as experiências de quase morte, que são vivências de consciência, vamos chamar assim, diferentes, que algumas pessoas relatam quando em situações de muita gravidade. Não está aqui no slide, mas nós temos dois estados de consciência alterado, que são fisiológicos: o estado de sono, onde ainda existe uma vigilância. Algumas pessoas que estão dormindo, o ambiente pode chegar alguém perto, conversar e ela não responder, mas quando ela é estimulada devidamente, ela responde e volta à lucidez. E uma outra condição, que é o estado de sonho, onde existe uma consciência alterada também, uma qualidade de consciência modificada, que ocorre dentro do sono, mas naquele momento a pessoa tem um entendimento como se aquilo fosse real. Mas é uma coisa mais pouco nítida, e a gente acaba ganhando consciência de que aquilo é um sonho quando saímos do estado de sono. Então a consciência, ela está alterada, ela faz essa divisão entre algumas alterações orgânicas que levarão ao estado de confusão mental, porque na maior parte das alterações psiquiátricas propriamente ditas, a consciência ela costuma estar lúcida, apesar de nós termos alterações em outros locais. Uma outra função que também vai estar muito relacionada com alterações clínicas, as próximas funções psicopatológicas vão ter essa relação. Uma delas, a orientação, que é a capacidade do indivíduo se localizar. E ele pode se localizar de forma interna, ou seja, localizar em relação a si próprio, que é a que a gente vai chamar de orientação autopsíquica, e nós temos uma orientação que é relacionada ao externo. Ao externo nós podemos dizer uma orientação temporal e uma orientação espacial. Então eu tenho a minha orientação alopsíquica, que é uma localização tempo-espaço, quando é e onde é, e uma orientação autopsíquica, que é uma orientação de quem eu sou. Diversas causas poderão alterar a orientação. Uma delas a consciência, que a gente falou, mas problemas de memória, delírios, condições apáticas, que estão no humor e na afetividade, a deficiência intelectual, os estados dissociativos, que não deixam de ser uma alteração da consciência, a desagregação, que também é uma alteração do pensamento, quando ocorre, podem levar o indivíduo a perder o seu referencial de orientação e, consequentemente, ficar desorientado. Uma segunda alteração psicopatológica também muito relacionada a alterações clínicas é a atenção. A atenção é a capacidade de direcionamento da nossa consciência, do nosso pensamento para algo em específico. Essa atenção ela tem algumas características, que é a capacidade de foco, ou seja, no que eu direciono essa minha capacidade, essa minha consciência, essa minha função mental. A seletividade, que é a capacidade de se poder dirigir essa função mental para A ou para B. A capacidade de seleção de respostas, ou seja, quando eu internamente tenho a minha vivência psíquica e eu devo dar uma resposta disso ao meio, há possibilidade de que eu escolha A ou B para a resposta que será dada a certa situação. E a chamada sustentação de atenção, ou seja, eu consigo direcionar a minha função mental para algo e manter naquele algo que eu decidi. E além disso, nós temos dois tipos de atenção, a chamada tenacidade, ou atenção voluntária, e a vigilância, ou atenção involuntária. Então a tenacidade
ela é aquela capacidade que eu tenho de direcionar essa função mental para algo que eu quero. Eu posso estar hipertenaz quando, prestando muita atenção, de certa forma a gente poderia dizer que isso ocorre na hora de um estudo, de uma leitura muito interessante, ou de algum entretenimento que captura a minha atenção. E a hipotenacidade, que é uma dificuldade de sustentar a atenção em alguma coisa. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa com TDAH, poderão ter um comportamento hipotenaz. Na vigilância, diferente da tenacidade, a função mental ela é dirigida a algo do externo, mas de uma forma involuntária. Quando estamos muito preocupados e muito se sentindo ameaçados, medrosos, a vigilância ela pode estar aumentada. Então eu fico o tempo todo direcionando a minha atenção para mínimos estímulos que ocorrem em volta. Nos estados, por exemplo, numa psicose, em que o paciente tem um delírio persecutório, ele pode ficar muito hipervigilante. E ele pode estar hipovigilante quando em estados, às vezes, deprimidos ou em alguns embotamento afetivos, em que nada do externo chama a sua atenção. Portanto, a sua atenção não é voltada para praticamente nenhum estímulo. Terceira função, que também é muito alterada em situações orgânicas, é a memória. A memória é a capacidade que nós temos de registrar, manter e evocar dados. Toda a nossa bagagem cultural ela está à nossa disposição porque existe a nossa capacidade minêmica. A memória ela pode ser caracterizada em relação ao tempo de duração da sua possibilidade de gravar. Então nós temos a memória imediata, que são de segundos a minutos, a memória recente, de minutos a horas, e a memória remota, que vai demorar meses ou anos. Essa memória imediata é quando, um exemplo, eu quero gravar a placa de um carro ou o número do telefone de um lugar que eu passei. Dali a algum tempo eu não sei mais aquilo porque ele já não tem mais a importância que deveria. A memória recente ela pode demorar minutos, horas ou dias, quando eu direciono a minha preocupação em gravar aqueles dados com uma certa insistência e ele fica gravado, mas depois de um certo tempo a gente perde essas informações, que com o estímulo elas podem até voltar, mas elas não estão tão à disposição. E a memória remota, que pode demorar meses ou anos, são memórias que geralmente têm uma carga afetiva relacionada que é bastante importante, e memórias que foram e são constantemente reforçados para que esteja à nossa disposição. Alguns fenômenos para efeito de ilustração de alterações da memória. Um deles, o fenômeno de Ribot, que é um fenômeno que aparece principalmente em alterações orgânicas de quadros demenciais, onde a pessoa vai perdendo progressivamente as memórias de curto prazo, as memórias imediatas, em detrimento das memórias de longo prazo, das memórias remotas. O paciente com Alzheimer, ele tem a tendência de não saber como é que ele veio para a consulta, quem que o trouxe, em que carro que ele veio, o que teve no almoço, mas ele consegue descrever perfeitamente eventos de 10, 20, 30 anos, às vezes, de sua vida. Quanto mais a doença progride, mais degradada vai ficando essa memória de longo prazo. Em relação a algumas situações traumáticas, tanto psicológicas quanto físicas, nós teremos a amnésia, que é a perda de memória, que nós poderemos chamar de amnésia retrógrada, quando ocorreu um determinado evento e eu não lembro de nada antes desse evento. A anterógrada, quando ocorre um trauma e eu não lembro nada após este evento. E a gente ainda pode ter a amnésia anterorretrógrada, que ela pega para frente e para trás deste evento. Na sequência, a gente entra na função psicopatológica linguagem. A linguagem basicamente é uma ferramenta de comunicação, que necessariamente não é apenas a fala, mas todo um sistema simbólico, seja verbal, seja não verbal, que vai determinar a comunicação do indivíduo com o meio
e, de certa forma, do indivíduo consigo mesmo, quando a gente começa a falar que a linguagem, de certa forma, é um suporte do pensamento. As funções da linguagem incluem a comunicação interpessoal, o suporte do pensamento, como a gente acabou de explicar, como um instrumento de expressão, ou seja, uma forma de eu manifestar aquilo que eu tenho de vivência intrapsíquica, como afirmação do eu, de certa forma relacionada com o suporte do pensamento, mas aí já ligado de uma forma mais intrínseca com aquela consciência de quem eu sou, com aquela orientação autopsíquica, e nós vamos falar um pouquinho disso na consciência do eu, que é uma função psíquica mais à frente, e até como dimensão artística, né? Enquanto música, expressão corporal, poesia, enfim, não deixa de ser um tipo de linguagem. E essa linguagem, ela vai possuir algumas alterações, então a gente tem aqui alguns exemplos, né, que é a afasia, que é uma dificuldade de utilizar os símbolos. Então, quando eu vou falar o nome de um objeto e eu apesar de saber o que é o objeto, eu não consigo denominá-lo. A disartria, que é a não formação da palavra. O mutismo, que é uma condição em que a pessoa não vai fazer a fala, necessariamente não significa que ela muda. A taquifasia, que é uma fala acelerada, a gente vai ver a relação dessa alteração de linguagem relacionada com o fluxo do pensar, na hora que nós falarmos de pensamento. A ecolalia, em que as pessoas repetem o final das palavras, né, as últimas palavras de uma frase, e a palilalia, que seria a repetição de frases inteiras. Ecolalia e palilalia estarão relacionadas, às vezes, a desorganizações de pensamento, comuns nas condições psicóticas. Quando a gente fala em linguagem como um suporte do pensamento, nós temos que entender que o pensamento ele pode ser estruturado e sustentado de diversas formas, de mais complexas para mais concretas. Normalmente o nosso pensamento ele tem chamada base auditiva. O que é isso? É aquela voz que sonoriza no pensamento quando nós fazemos uma reflexão interna. Quando a gente faz, por exemplo, uma leitura sem a vocalização, a gente tem a reverberação das palavras no pensamento. Então, isso faz que a gente tenha uma base auditiva. Nós também podemos ter uma base visual, em alguns momentos em que a gente imagina. Então, a gente enxerga no pensamento, e isso é uma forma de linguagem. E algumas outras condições terão até mesmo uma forma mais concreta, mas numa linguagem tátil. De certa forma, seria se pensássemos como que se processa o pensar de uma leitura em braille. Então, assim, a pessoa está passando o dedo nas bolinhas e isso é traduzido em informações que não são nem imagens e nem palavras. Então, a gente tem esse sistema de pensar que ele é mais concreto. Por exemplo, o que aconteceria no surdo cego. Ele não consegue, nunca viu, nunca ouviu, então ele pensa em cima dessas condições. O autista ele tem uma tendência de ter um processamento com a função visual mais exacerbada. Não é que não tenha as outras funções, mas a parte visual ele é mais evidente. Como nós falamos do pensamento, então o pensamento é a função mental, é a função psicopatológica que, de certa forma, faz uma organização das ideias, dos conceitos que estruturam a capacidade de funcionamento mental. O pensamento lógico, o pensamento racional, ele vai interrelacionar essas ideias, esses conceitos, e vai determinar um alinhamento entre essas ideias, que é o nosso pensar. Então, compõe esse pensamento alguns elementos constitutivos, o conceito, o juízo e o raciocínio, onde o conceito é uma caracterização de uma ideia que esteja totalmente livre de sensoriedade e ele tem uma certa generalização. Então, quando a gente fala, por exemplo, a respeito de cadeira, sem pensar em material da cadeira, textura da cadeira, cor da cadeira,
nós podemos falar que é um objeto com apoios e encosto, assento, encosto e apoio de pernas, que é um conceito de cadeira, né? Mas necessariamente eu não tenho a sensoriedade, ou seja, quando eu falo conceito de cadeira, esse conceito se aplica a qualquer cadeira do mundo. Já quando a gente fala do juízo, nós estamos falando de uma relação entre os conceitos. Então, se eu conceituar o descanso, que é uma condição para reestabelecimento de disposição de energia, eu posso correlacionar e fazer um juízo dizendo que a cadeira é um objeto que serve para descanso. E o raciocínio, que é uma relação entre juízos. Eu poderia também dizer que a cadeira, eu entendi que ela serve para o descanso, mas entendendo a estrutura da cadeira e eu precisando alcançar um objeto para além da minha altura, eu poderia utilizar a cadeira, que é utilizada para descanso, como um objeto que aumentaria a minha altura para conseguir um terceiro objeto, por exemplo. Isso aí é um raciocínio, então eu faço a relação entre os juízos. E essa inter-relação vai fazendo com que o meu pensamento fique cada vez mais complexo e, consequentemente, consiga resolver questões cada vez mais complexas. E aí a gente vai entender uma inter-relação muito grande com a inteligência, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Aproveitando essa inter-relação, pensamento e inteligência, é importante ressaltar que essa divisão psicopatológica das funções é uma condição muito mais didática do que real, porque quando a gente olha para o funcionamento das pessoas, a gente observa que essas funções são altamente interligadas. Vocês viram isso, por exemplo, quando nós vamos falar da orientação e o tanto que ela é prejudicada por várias situações de consciência, de dissociação, de agregação de ideias, de memória, e por aí vai. Voltando para o pensamento, o nosso pensar ele tem um processo. Essas ideias elas vão sendo encadeadas uma atrás da outra e vão receber uma série de características que mostram como é que isso ocorre. A primeira característica do processo do pensar é o que a gente vai chamar de fluxo, que é a velocidade com que as ideias, vamos dizer assim, elas vão passando pelo nosso entendimento, pela nossa consciência e vão vindo ao meio externo ou vão servindo de conteúdo para o nosso trabalho. Então eu posso ter um fluxo taquipsíquico, quando as ideias elas vêm em turbilhão, como uma torrente de ideias quase que ao mesmo tempo, e a gente pode falar que o fluxo pode ser bradipsíquico, quando eu tenho uma ideia em relação a outra. A gente consegue observar isso, uma forma de observar isso é através da linguagem. Então a pessoa em taquipsiquismo, ela fala desesperada, muito rápido, muito acelerada, uma coisa atrás da outra e vai se acelerando. Enquanto uma pessoa em bradipsiquismo, ela pode falar de uma forma mais lenta, mais pausada, como se estivesse tendo ali um delay do pensar. Visto o fluxo, nós temos a forma. A forma do pensamento é uma condição em que há inter-relação entre as ideias que são pensadas. Então a gente teria um pensamento sem alteração de forma quando existe uma coerência e uma inter-relação entre as ideias que são adequadas para aquilo no que se pensa ou sobre o que se discursa. Quando essas relações elas ficam pouco próximas, assim, dentro do assunto, o pensamento ele vai para um outro ponto, mas volta naquela linha principal que estava sendo descrita, nós falamos que há uma frouxidão de ideias. Quando essa relação ela pula de um assunto para o outro sem uma relação adequada, nós dizemos que esse pensamento ele pode estar tendo um descarrilhamento, a ponto de ficar completamente desagregado e fazer uma salada de palavras, em que a pessoa fala coisas que não tem nada nem uma com a outra. A gente não consegue compreender nem de que assunto está se falando. Existe uma outra alteração da forma, que é a chamada fuga de ideias, em que acontece como o descarrilhamento, mas ele ocorre principalmente por conta de um aceleramento do fluxo. Esses outros, o fluxo pode até estar normal, ele está sem muita coesão entre as ideias. Já na fuga, a coesão ela se perde porque está tudo muito rápido.
E a última característica do processo do pensar, que é o conteúdo do pensamento, onde é do que se fala. De certa forma, nós poderíamos dizer que um pensamento de conteúdo normal é aquele que tem um conteúdo amplo e que ressoa com a vivência que se tem, seja de um pensamento interno, seja de uma conversa com o meio externo. E o conteúdo gira em torno daquilo que se fala. Quando eu tenho uma alteração, o conteúdo ele fica prevalente em cima de algumas coisas ou traz aquilo de uma forma muito mais intensa. Então, nós poderíamos falar de conteúdos persecutórios, que são conteúdos em que eu tenho a sensação de que as pessoas estão tramando ou fazendo algo contra mim. Conteúdos de autorreferência, onde tudo é voltado para mim. Conteúdos negativistas, nihilistas, que são mais negativos, sempre com conteúdo de deterioração, de ruína, de falibilidade. Nós poderíamos ter conteúdos de temas místico-religiosos, fala-se muito em santos, em deuses, em espíritos, em demônios. Conteúdos de grandeza, que vão aparecer bastante no transtorno de humor bipolar, na fase de mania, em que há uma sensação de poder, de expansão, de capacidade muito grande, com muita grandiosidade. Existe um conteúdo mais empobrecido, que pode aparecer nos deficientes intelectuais, em que as palavras elas são mais concretas, a forma com que se observa esse conteúdo, ele é mais grosseiro. Então, são alguns exemplos de conteúdo do pensamento. Na sequência, a gente poderia falar a respeito do juízo de realidade, que vai caracterizar o delírio. Juízo, que é uma das funções de conceito do pensamento, é a nossa capacidade de julgar. Ou seja, em função de alguns conteúdos de pensamento que eu tenho a condição de comparar dois conceitos e fazer um juízo sobre aquilo. E ajuizar sobre a realidade é a capacidade que eu tenho de visualizar a realidade que me cerca e fazer um julgamento sobre ela e tirar as minhas conclusões. São características de um juízo feito por Jasper, que é um psiquiatra que muito contribuiu para a parte psicopatológica de 1979. Nós entendemos que quando nós temos um ajuizamento, ele vai ter convicção, não é modificado pela experiência e é de conteúdo impossível. A gente vai colocar a este juízo o nome de delírio. Então é quando eu tenho uma compreensão e uma ideia sobre um ajuizar que eu faço, que não condiz com a realidade, mas ele não se modifica. Então, assim, a pessoa que delira, ela tem convicção daquela ideia que ela tem, mesmo que a gente apresente uma experiência para ela, ela não se modifica e o conteúdo é impossível. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que chega no pronto-socorro e fala assim, que houve uma manipulação e o cérebro dela foi roubado. Então ela não tem um cérebro. Ela é convicta daquilo, ela sabe que ela não tem um cérebro. Nós sabemos que o conteúdo é impossível, porque se a pessoa estivesse sem o cérebro, ela não estaria viva. E se eu fizer uma ressonância magnética e mostrar para a pessoa que o cérebro está na cabeça dela, ela vai dizer que a máquina foi alterada, que os profissionais alteraram o laudo, que isso não é uma verdade. Então, é esta vivência que nós chamaremos de delírio. Então, é uma capacidade, uma falta de capacidade de um adequado ajuizamento da realidade. Dentro dessa vivência delirante, é importante nós entendermos que quando a gente delira, existe uma quebra entre a perfeita compreensão e separação de mim e do mundo. Então, a vivência que nós temos, vamos chamar de dita normal, existe uma separação entre eu e o mundo. Eu sei o que sou eu e entendo que há um mundo que me cerca, que é tudo aquilo que não sou eu. Também foi, segundo Jasper, que ele conseguiu caracterizar esse eu. E a consciência do eu, ela vai ter algumas características. Por exemplo, nós temos a atividade do eu. Então, o que eu faço, as atividades que eu empenho
um mexer de braço, um andar, um levantar, são atividades que são determinadas por mim, pelo eu. Não é o meio externo que faz com que eu faça isso. Existe uma caracterização que a gente diz assim, às vezes, e se alguém me ameaça? Bem, quando eu sou ameaçado, eu vou, e a gente vai falar isso sobre volição, eu vou ponderar sobre os riscos. E eu posso até obedecer aquilo que alguém manda fazer. Mas quem decide essa obediência sou eu. A unidade do eu, onde existe apenas um eu, e ele pode ser alterado, nós vamos explicar o que significa essas alterações, mas eu tenho o entendimento de que eu sou único. A identidade do eu, ou seja, a compreensão de que eu sou Fernando, eu sou filho de fulano de tal, casado com Beltrano, pai de Ciclano, eu tenho as minhas convicções, ou seja, a minha identidade, e a última característica que seria a oposição em relação ao mundo interno, ao mundo externo. Eu, internamente, e o mundo externo a mim. Essas 4 características são as que criam a consciência e a valoração do eu. Quando nós perdemos essa separação, ou seja, quando eu não consigo entender que as atividades que eu realizo sou apenas eu entendo que há algo externo que realmente influencia na minha atividade, ou eu tenho uma compreensão de que eu não sou único, eu posso ter a sensação de ser 2, ou quando a minha identidade é alterada, eu passo a ter o entendimento de que eu não sou eu. E, consequentemente, essa separação eu e o mundo, ela é rompida, nós vamos caracterizar, então, a vivência psicótica. E dentro dessa vivência psicótica, haverá, possivelmente, um ajuizamento errado que nós vamos chamar de delírio. Ou seja, dentro da psicose é que vão aparecer os delírios. Seguindo nesse raciocínio da perda de contato com a realidade, nós podemos falar da senso-percepção. Eu reconheço a realidade que me cerca através dos meus órgãos do sentido, da minha visão, do olfato, do tato, da audição. Então, é importante a gente caracterizar aqui algumas coisas. A primeira coisa é o que a gente vai chamar de sensação, que é um fenômeno elementar gerado pelos estímulos. Quando o gelo toca minha pele, aquele frio que é percebido pelas terminações nervosas táteis, vamos chamar ali, eles vão gerar um estímulo. Esse gerar de estímulos, ele ocorre através da sensação. Então, é aquilo que está na pele ainda. Uma outra situação é a chamada percepção. A percepção é quando aquele estímulo, aquela sensação, corre até o sistema nervoso central, ao córtex, e a pessoa tem o entendimento daquele estímulo. Então, assim, o entender que aquilo é frio, ele é uma percepção. Então, a pessoa tem a sensação na pele e a tomada de entendimento nós vamos chamar de percepção. E aquilo ocorre através de um estímulo real. Nós podemos aqui fazer a diferenciação em 2 situações, por exemplo. Quando alguém olha para uma caneta e vê aquela caneta, ela vê com algumas características, que são características da imagem perceptiva. A caneta ela tem nitidez, a caneta ela tem corporeidade, a caneta ela não pode ser modificada. Isso caracteriza a imagem perceptiva. Mas se eu escondo a caneta e peço que a pessoa evoque a imagem da caneta na memória, ela vai conseguir fazer isso. Mas aí, essa imagem está aparecendo na sua cabeça não como uma imagem perceptiva, mas como uma imagem representativa, porque ela advém do processo minêmico e não do processo sensitivo. Essa caneta imaginada ou rememorada, ela tem uma imagem menos nítida, de característica mais fantasmagórica, ela tem os limites mal definidos, a gente consegue manipular, ele não tem corporeidade, e essa imagem nós vamos chamar de uma imagem representativa, que é a retomada de uma imagem sem o estímulo externo. A alteração psicopatológica mais evidente da senso-percepção é a alucinação, que é uma imagem formada com características perceptivas, como se existisse realmente um estímulo externo, mas sem que realmente exista esse estímulo. Então eu ouço uma voz como alguém que conversa comigo, mas sem que ninguém esteja conversando.
Eu vejo uma pessoa sem que tenha realmente nenhuma pessoa ali. E um outro evento nós vamos chamar de alucinose, que é um evento que é semelhante à alucinação, porém ele advém geralmente de uma outra fonte de origem, ele não é primário, ele pode vir do humor, ele pode vir de uma limitação intelectual, e a pessoa vai ganhar uma certa crítica sobre essa impressão. Então ele vai falar assim, eu estou escutando uma voz, mas parece que a voz é do meu pensamento, ela não é uma voz de verdade, mas eu escuto ela fora, mas ela parece que é minha mesma. Então existe ali uma certa crítica. Dando sequência, então, a gente segue falando a respeito de humor e afeto. O humor e afeto, eles são características relacionadas às condições emocionais dentro da vivência na psique. Na vivência psíquica, nós temos o funcionamento mental através do pensamento, que conecta as nossas ideias, os conceitos, e vão montando um alinhamento de raciocínio, de ideias, que é o funcionamento do pensamento, como nós tínhamos dito. Mas junto a isso, nós temos a nossa vivência afetiva em relação a essas ideias, a esses pensamentos que fluem junto no nosso dia a dia. Então a gente tem, para caracterizar essa função psíquica, que é bastante ampla, mas para dar um entendimento inicial, a respeito do humor, em que é essa condição basal de vivência emocional que nós temos. Então, esse tônus afetivo, esse humor, ele é uma condição que vai ter uma leve flutuação ao longo do dia, conforme a vivência que nós temos. Exemplo, se no mesmo dia nós formos ao cinema e assistirmos um filme de comédia, e ao final do dia nós tivemos que passar no velório de um conhecido, é esperado que no primeiro momento nós fiquemos até alegres, achando graça, rindo das coisas, e no segundo momento entristecido e ressentido daquela situação vivenciada. Isso dentro de um mesmo dia. Isso é chamado de humor eutímico, ou seja, é uma condição normal, basal, e que sofre pequenas flutuações frente a alguns eventos e que retorna à condição basal pós aquele evento cessar. Junto do humor, que é essa condição basal que a pessoa vivencia, nós temos o afeto. E o afeto é uma irradiação afetiva desse humor vivenciado, tanto de ser afetado pelo meio externo, quanto de a minha variação de humor ser transparecida para aqueles com quem nós nos relacionamos. A gente conseguiria, por exemplo, distinguir entre a percepção afetiva, às vezes eu dou alguns exemplos, mas seria da seguinte forma, por exemplo, a irradiação afetiva, ou seja, aquilo que o indivíduo transpassa do que ele está sentindo para a pessoa com quem ele se relaciona. Se nós fôssemos fazer uma comparação, aí, uma analogia, é feito pensarmos no seguinte, pensemos em dois animais de estimação, um cachorro, que quem tem cachorro vai ter essa compreensão. Quando a pessoa chega em casa e o cachorro vê que a pessoa chegou, ele vem todo saltitante, satisfeito, ou seja, a pessoa consegue perceber naquele cachorrinho o que ele está sentindo em relação àquela situação que aconteceu, que é a chegada do dono. Diferente, por exemplo, de quem tem uma tartaruga, em que quando a pessoa chega em casa e tem uma tartaruga, não se percebe qualquer modificação da vivência afetiva. Nós nem vamos entrar no mérito de dizer o que a tartaruga estaria sentindo, mas o ponto que eu quero mostrar aqui é o quanto transparece no modo de ser desse outro animal na presença do seu dono chegando em casa. Seria uma condição de não irradiação afetiva, que seria até uma forma de ilustração do chamado embotamento afetivo, que é um apagamento desse afeto, tanto da pessoa sentir algo e transparecer,
quanto à rigidez com que o externo modifica a vivência interna que a pessoa tem. Então, o afeto é aquilo que faz uma inter-relação entre o humor e as pessoas com quem estão relacionados, que podem ser congruentes com o humor, ou seja, essa irradiação ela é adequada com o humor que se vivencia, e ele pode não ser congruente com o humor estando mais distanciado, que seria o embotamento afetivo. Aqui vale ressaltar que essa função psicopatológica é uma função bastante ampla, mereceria às vezes um espaço bem maior para ser discutido, mas para efeito de introdução, eu acredito que esses aspectos sejam suficientes para compreensão. Na sequência, nós vamos falar de uma outra função psicopatológica, que é a chamada volição, também conhecido como vontade. A volição é a nossa capacidade de avaliar, julgar e decidir sobre algo que queremos fazer. Então, existe nas tomadas de decisão um processo de desejo até a execução que nós vamos chamar de processo volitivo. E ele passa por algumas fases. Quando temos algum desejo, vamos dizer assim, nós dizemos que inicialmente nós temos uma intenção que está dentro mais de um aspecto mental ainda. Internamente nós temos a capacidade de fazer uma deliberação, ou seja, seria uma ponderação entre os aspectos que pesam nesta intenção, ou seja, os prós e contras, as consequências e possibilidades. E ao fazer essa avaliação, ocorre uma decisão que ainda está dentro do funcionamento mental. Uma vez decidido, o indivíduo executa aquilo, que pode ser uma coisa motora, que normalmente o final do ato volitivo é uma ação motora, mas que em alguns aspectos pode ser a não ação motora a decisão. Então pode parecer que não tem uma ação motora, mas o não agir não deixaria de ser o que foi executado. Quando eu, por exemplo, decido não fazer algo. Então esse seria um processo volitivo chamado normal. Dentro de variações do processo volitivo, nós poderíamos destacar o ato impulsivo, onde as fases de deliberação e decisão elas estão abolidas. Então, no ato impulsivo, a pessoa tem a intenção e ela faz, ou seja, não passa por um processo de ponderação, de deliberação, e que se decide com total consciência. Isso a gente vai chamar de impulso. E nós poderíamos também falar a respeito do ato compulsivo, aonde ele passa por todas as condições, mas por um outro problema, a execução ela é diferente do que se decide. Então a pessoa intenciona algo, delibera sobre algo, toma uma decisão, mas ela faz diferente. A gente poderia destacar esse ato compulsivo no toque, né? Então o toque é quando a pessoa, vamos dar um exemplo, por um pensamento de que a casa da pessoa pode ser roubada e ela então tem a necessidade de conferir a porta. E às vezes confere a porta 1, 2, 3 vezes. De uma forma bem grosseira, a gente poderia dizer que na primeira vez que a pessoa vai conferir é porque ela não estava atenta o suficiente para observar. Ela confere a porta a segunda vez. Isso acontece com algumas pessoas. Ao conferir a segunda vez, ela confere de uma forma mais consciente. Então, não tem muito sentido a terceira conferência, ou a partir da terceira. E no transtorno obsessivo compulsivo, algumas pessoas conferem 3, 4, 5 vezes. Se ela passou a tomar consciência mais clara na segunda vez, vamos dizer assim, por que ela faz na terceira vez, na quarta e na quinta? Ela, às vezes, tem a intenção de não conferir, porque ela sabe que ela já conferiu. Ela delibera, eu já verifiquei, eu sei que a porta está trancada, mas, portanto, eu não preciso ir lá de novo. E eu decido, não vou lá, mas acaba executando numa forma compulsiva. Ou seja, mesmo decidindo que não precisa, vai lá e confere mais uma vez a porta. Então é dessa forma que se processa o ato compulsivo. A gente vai falar de uma pessoa que passa normalmente pelo processo de volição de normobulia, tá? E as pessoas que têm
pouco dinamismo, são mais lentas para fazer alguma coisa. Isso aí a gente já está misturando um pouquinho com a parte do pensamento lentificado, ou a pessoa que tem ali um quadro mais dependente, a gente poderia dizer que existe às vezes um quadro hipobúlico, ou até a pessoa que está numa condição catatônica, a gente poderia dizer que existe uma certa abulia. A psicomotricidade, ela acaba sendo o ato final do processo volitivo, então é a execução, e a execução acabaria num ato motor. Então, a psicomotricidade é a relação que temos entre o pensar e o funcionamento da nossa parte motora voluntária. Uma vez que decidimos fazer ou deixar de fazer algo, a gente executa isso de forma motora, sincronizado com o nosso pensamento. Teremos alterações quando, de certa forma, vamos dizer que essa sintonia de pensamento e ação está prejudicada, quando temos a agitação psicomotora, a lentificação psicomotora, os tics, que são movimentos rápidos e involuntários, de forma repetida, sem nenhum propósito, as catalepsias e as cataplexias, que são alterações do tônus motor, havendo na catalepsia um aumento da rigidez motora e na cataplexia uma perda abrupta do tônus. As estereotipias motoras, que são movimentos repetidos, sem função, mas eles não são tão rápidos como o tique, ele pode ser um movimento um pouquinho mais complexo. E os maneirismos, que também são movimentos estranhos, mas que apresentam essas gesticulações bizarras com um certo objetivo. Então, o maneirismo ele tem um propósito, a estereotipia não. Mas o maneirismo ele tem um jeito todo atrapalhado de dizer. Por exemplo, se eu tivesse que passar o braço por trás das costas para poder abrir uma maçaneta. Então, fica uma coisa meio bizarra ali, caracterizando a psicomotricidade. A inteligência, ela é a nossa capacidade de, através das habilidades cognitivas, identificar e resolver problemas. A gente diz que quanto mais inteligente, maior a capacidade de lidar com um problema que às vezes não tem uma resposta própria e a partir de toda a minha bagagem cognitiva, de todo o funcionamento intelectual, são criados novos raciocínios. A gente lembra lá atrás em pensamento da relação de conceitos de conceitos gerando juízos, e entre os juízos que a gente tem, a gente cria um raciocínio, e é através desse processo de raciocínio que se chega a novas soluções não obtidas anteriormente para novos problemas. De certa forma, isso é inteligência. Nós não vamos entrar aqui no mérito de multi-inteligência, inteligência geoespacial, inteligência emocional, inteligência linguística, inteligência lógico-racional, seria também motivo para um outro aprofundamento, mas de forma geral é essa capacidade. Quando a gente vai falar a respeito do desenvolvimento neuropsicomotor, é interessante falarmos a respeito das fases de desenvolvimento segundo Piaget, que é um psiquiatra, um estudioso que desenvolveu bastante o entendimento a respeito disso. Dentro das fases de Piaget, dividimos o desenvolvimento da criança em 4 fases. Uma chamada sensório-motora, que vai dos 0 aos 2 anos de idade. Uma fase chamada pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Uma chamada operacional concreta, que vai dos 7 aos 12. E uma operacional formal, que vai dos 12 aos 16. São fases bastante distintas do desenvolvimento das crianças, onde até os 2 anos de idade, na primeira fase, a criança faz muito uma exploração da sua função motora e a exploração do ambiente. Então é aquela fase que a criança põe tudo na boca, que ela está começando a engatinhar, que está começando a andar e está começando a articular a fala. A gente diz que a criança passou por essa fase de uma forma bem grosseira quando ela anda e fala. Dos 2 aos 7, ela já está com essa, vamos colocar entre aspas, essa independência psicomotora,
Isso vai se aprimorando ao longo do tempo, lógico, mas aqui ela já começa a ganhar mais conhecimento sobre o ambiente que cerca. Então ela vai ganhando mais detalhes daquilo que ela explorou sensorialmente, que agora ela começa a explorar também do ponto de vista intelectual. Ela já vai conceituando as coisas e conformando esse entendimento. Então, nessa fase, a criança começa a saber reconhecer cores, ela começa a reconhecer formas, ela começa a categorizar algumas coisas, ela passa a reconhecer letras, ela passa a reconhecer números e as quantias, mas está tudo muito dentro do concreto. Somente quando ela acha no operacional concreto, que vai dos 7 aos 12 anos, em que ela consegue, vamos dizer assim, manipular esses conhecimentos concretos que ela teve e ela consegue criar alguma inter-relação entre eles. Então é a partir daí que ela consegue relacionar as letras formando palavras e consequentemente lendo, ela consegue relacionar os números e começa a desenvolver as suas habilidades matemáticas, ela consegue ter mais noções de operações financeiras, ou seja, consegue supor essa questão da distância, supor essas questões do valor, a noção de distância e tempo começa a ficar mais clara nesse período, até que a partir dos 12 anos ela entra numa fase operacional formal em que ela consegue trabalhar com coisas que são supostas, que são subjetivas, que são teóricas. Então ela consegue lidar com suposições, com teoremas, com trabalhar com análise de dados não concretos. Se a gente for pensar isso na vida acadêmica, vai ser a partir dessa fase que a gente consegue trabalhar com química, que vai trabalhar com o átomo, sem a gente poder ver o átomo, vai poder trabalhar com as leis da física, vai trabalhar com características maiores da biologia intracelular, aqui como exemplos apenas dessas condições, com maiores noções dentro da matemática de coisas mais subjetivas. Então a gente passa a lidar com o subjetivo e o abstrato, com suposições, de uma forma melhor. E a partir dos 16 anos a gente entende que a capacidade de desenvolvimento intelectivo ele se conformou e a partir daí essa inteligência não mais amplia. O que a gente tem a partir daí é uma ampliação de conhecimento. Um exemplo que eu gosto de dar só para caracterizar isso. Duas características. Uma delas é pensar, por exemplo, uma pessoa que fez uma faculdade A. Quando ela resolve fazer uma faculdade B de outra área, ela se torna uma pessoa mais inteligente? Não, ela se torna uma pessoa mais capacitada. Mas o poder de desenvolvimento de novas habilidades não é adquirido só porque eu adquiri mais conhecimento. Eu gosto de fazer analogia sempre e falar a respeito dessa habilidade de inteligência e comparar isso com aquisição de conhecimento. Eu diria que é como se fosse um computador que nós tivéssemos e aquele processador que nós temos dentro do computador, ele fosse um aumento do poder cognitivo. Então é como se do primeiro ao 16º ano nós fôssemos trocando por um processador mais potente. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, até que no 16º ano de idade colocasse um processador que o máximo que se conseguiu atingir. A partir daí, nós podemos instalar novos programas nesse computador, mas o processador ele continua processando naquela mesma velocidade. Com isso a gente caracteriza de forma bem breve também uma introdução sobre o funcionamento intelectivo, que também mereceria um aprofundamento grande, mas não é o nosso propósito hoje aqui. E por último, para a gente encerrar, não é uma função psicopatológica, mas é uma característica do indivíduo, que é a sua personalidade, e é possível fazer a caracterização dos traços de personalidade que a pessoa pode apresentar. Aqui, nesse nosso espaço, vale a gente fazer uma explicação breve. Então, a personalidade é um conjunto de características individuais e, através dessas características, é que o indivíduo faz o relacionamento do eu
com o mundo. A personalidade, de certa forma, é uma interface que existe entre eu e o mundo. Ela é relativamente estática e relativamente dinâmica, ou seja, ela tem uma tendência de ser estável ao longo do tempo. Nossa personalidade, assim como a inteligência, na idade adulta, ela é, de certa forma, pouco modificável, ou seja, as pessoas são como são e tendem a ser como são ao longo da vida, dentro de um funcionamento normal, mas também é dito que ela é relativamente dinâmica, porque em situações de estresse ou com alguma disposição, a pessoa pode melhorar o entendimento sobre essas características e de modificar, de certa forma, alguns padrões de resposta, ou em situação de estresse, a gente observa que algumas características da personalidade podem exacerbar e ficar um pouco diferente do basal, mas sempre com uma tendência a voltar àquela condição inicial. São aspectos da personalidade a constituição corporal, que é uma coisa relacionada ao biotipo da pessoa. Existe o temperamento, que é uma característica inata da pessoa. Então, assim, isso é geneticamente determinado, o temperamento, se a pessoa ela é uma pessoa mais ativa ou se ela é uma pessoa um pouco mais tranquila, tem algumas características que vêm do temperamento. E o caráter, que de certa forma é a resposta deste temperamento a vivências ambientais que a pessoa vai passando, as suas vivências, as suas experiências, e que vai determinando características que são mais particulares e que vêm desse meio sociocultural, que nós vamos chamar de caráter. Com isso, a gente fala também brevemente sobre a personalidade e dá um breve entendimento a respeito disso. Fechando assim, o que a gente chamaria de avaliação psicopatológica do indivíduo. Então, voltando lá no nosso começo, quando a gente recebe o indivíduo, ele apresenta uma queixa, nós vamos fazer a anamnese, que fará a identificação do indivíduo, vai verificar a queixa dele, vai entender a história daquela queixa, do que ele sente, e dentro dessa avaliação, algumas coisas a gente observa dentro da própria história, outras a gente realmente tem que questionar o indivíduo, para que ao final da anamnese eu faça o exame de estado mental, que vai caracterizar momentaneamente como que aquele indivíduo se encontra do ponto de vista psíquico. Então, se o indivíduo está com boa apresentação, roupas e vestes adequadas, com uma postura ativa, dizendo que ele está lúcido, normovigil e normotenaz, a memória adequada, ele está euminêmico, uma linguagem elaborada e coerente, um pensamento que esteja normal em forma, fluxo e conteúdo, com juízo de realidade, com consciência íntegra, sem alterações na senso-percepção, com um humor eutímico e o seu afeto congruente, normobúlico, com a psicomotricidade sem maiores alterações, uma inteligência normal, testada ou não testada, conforme for a avaliação, e poderia dizer com traços de personalidade dessa forma ou daquela forma, ou sem fazer referência da personalidade nessa condição. Aí vai ser uma coisa bem pontual, porque a personalidade ela não é um componente do exame de estado mental. Eu espero que essa seja uma boa introdução para esse material complementar numa experiência nova nesse nosso período de pandemia. Eu acredito que talvez seja até mais proveitoso e espero que seja feito um bom proveito. Um abraço.